Fala-se muito de empreendedorismo serial. Não, querido, eu me reconheço um empreendedor samurai. Porque você sabe o que isso quer dizer? É que eu reconheço, João, que o meu maior inimigo sou eu. E eu tenho que estar atento a mim todo o tempo. Porque as pivotadas que eu tenho que fazer dependem de como eu gerencio o meu alter ego. Como é que eu gerencio essas questões internas para que eu não me sabote. Porque as pessoas se sabotam o tempo todo. Sim. Então, ser um empreendedor samurai é ter a capacidade, o equilíbrio e o discernimento de saber lidar com todos esses sentimentos contraditórios. Desista de desistir, porque você vai ter que pivotar com certeza as suas ideias. Desista de desistir, porque o empreendedor tem que ter essa noção de que vão acontecer percalços. O negócio é falar a verdade. Né? Falar a verdade sempre, independente do preço que você vai ter que pagar por ela. Como é que você lida com a sua frustração? Eu acho que essa é a grande pergunta hoje. É isso aí. Porque é como você lida com a sua frustração que você vai lidar com as oportunidades e vai transformá-las em sucesso ou em dor. Porque se você não lidar bem, você vai ficar mais frustrado. E ninguém tem culpa. Você não pode culpar ninguém. Não é o João, não é o Pedro, não é o Joaquim. Não, querido. É você o responsável pela condução dos seus negócios. Uns vão dar certo, outros não vão dar certo. E faz parte. Olá, turma. Bem-vindos ao Pivotando dessa semana. Hoje eu trago um convidado muito especial mesmo, porque esse cara deveria ganhar o prêmio do pivotador do ano. Não é verdade nem do ano, pivotador da década. Quantas vezes ele já pivotou a vida, os negócios, e eu fico impressionado com a capacidade dele, criativa de criar negócios, de fazer negócios. Tanto é que ele está lançando um novo livro agora, chamado Deal Maker, ou Fechador de Negócio. Mas ele, que vou te falar quem é, já escreveu vários livros, entre eles 3 Minutos para o Sucesso, Midas e Sadim, Escola da Vida, Sopa de Pedra, O Poder das Ideias e por aí vai. Você, por esses nomes, você já deve saber quem é. É um cara que, inclusive, já fez o seu próprio IPO pessoal. É pioneiro em várias coisas, mas IPO pessoal, só ele. Então, senhoras e senhores, meu amigo Ricardo Bellino. João, querido, que alegria estar aqui com você. Sempre uma honra e obrigado por me convidar. E sim, é verdade, eu mesmo te disse, eu recebi o teu convite, eu estava voando, né, para Natal, recebi com muita alegria o teu convite e eu falei, olha, João, eu acho que realmente esse Pivotando foi criado, inspirado nas minhas histórias, porque eu acho que a gente... Que não são poucas. Não, são muitas. São muitas histórias boas, assim, com várias lições e aprendizados. E, aliás, você que está assistindo aqui, fica ligado, porque tem muita coisa bacana para extrair desse episódio hoje. E tem uma coisa que eu esqueci de fazer, Bellino. Você me deixou atropelado. Eu esqueci de avisar a galera que aqui tem um QR Code aqui embaixo. E esse QR Code você escaneia, bota o seu celular, escaneia e participa do programa, participa do episódio, responde. É um quiz. Você responde as perguntas e ganha prêmio. Aí você vai ter o e-book do episódio e tem vários prêmios lá, ganhar canequinha e livros, né? Tantas coisas mais. Esse é um programa interativo onde você pode participar também desse episódio do Pivotando, que eu quero começar de trás para frente. Eu vou até curioso saber dessa jaqueta da DHL aí, já chamou minha atenção, mas eu quero começar de trás para frente. Semana passada, você me falou uma coisa que eu fiquei muito impressionado. Você disse que estava em Nova York, numa nova operação, num novo deal. E como você é o Deal Maker, né? Eu quero começar de trás para frente. Quero saber que história é essa da semana passada de Nova York para cá. Mas antes de você dizer que história é essa, você tem que dizer para o público o que você entende, já que você é o rei da pivotada, como pivotar a vida. O que é pivotar para você? João, eu vou dizer uma coisa para você e para quem está nos assistindo aqui, né? Eu acho que pivotar é você estar sempre pronto para recomeçar. Né? O empreendedor ele tem que ter essa capacidade de se reinventar. O pivotar é essa capacidade de mudar, né, os cenários. E nós vivemos um mundo hoje acelerado que nos impõe essa necessidade de nos reinventar
e recriar as coisas, né? O pivotar na minha trajetória é um pouco isso. Recriar, né? Recriar o tempo todo, assim, porque se nós não formos criativos e nos reinventarmos, a gente fica obsoleto muito rapidamente. As tecnologias estão imprimindo isso, as gestões estão imprimindo isso, né? Só que algumas coisas, algumas tradições e valores, elas não mudam. Se mantém, né? Se mantém. Então a base do teu pivotar tem uns valores lá como base e você vai girando em cima. E esses valores, João, se eu pudesse destacar um, chama-se reputação. Reputação. Então. Caráter. Você não contrasta alguém pelo talento, você contrata pela reputação. O talento você molda, a reputação não, meu amigo. Mas a reputação, Belino, não tem um tempo para você mostrar a sua reputação? Porque se você estiver começando na vida, algumas pessoas podem estar assistindo, começando na vida, ela ainda não tem uma certa reputação. Ela pode ter um caráter, pode ter uma estrutura familiar, muitas vezes de base, princípios. Mas eu diria para você, João, o seguinte, eu acho que a reputação ela não é uma coisa que você herda, você constrói, mas você nasce sem reputação com um compromisso com a reputação. Tá, você já sabe que é isso que você precisa fazer e construir, né? E que é inegociável. Entendi. São valores inegociáveis. Tá, se você pensar nisso como consciência, você vai fazer seus negócios com essa consciência e pensando que isso vai deixar um resquício, um legado positivo, mas também resquício se der errado, né? Olha, meu avô, que foi um empreendedor imigrante português, ele me ensinou realmente, eu acho que a primeira grande lição da escola da vida, de que a palavra de um homem vale mais do que um contrato assinado, né? E que a reputação, ela precede você, os seus negócios, etc. Eu acho que é isso, né? Eu incorporei isso. É isso. Eu construí uma reputação de zero sem ter reputação. A partir da palavra. A partir do respeito, do reconhecimento de quanto vale uma palavra empenhada em qualquer coisa. Não é o contrato assinado, é a palavra empenhada. É a mão apertada, é o compromisso feito olho no olho. É claro que você, se puder fazer um contrato, muito melhor, né? Mas... mas com certeza, mas a verdade, nós sabemos disso, nós vivemos num mundo que tem muita hipocrisia. E muitas pessoas com caráter e outras sem caráter. Pessoas sem caráter podem ter os melhores escritórios de advocacia para protegê-los, para não honrar os contratos. Mas quando a pessoa tem caráter e um princípio de realmente honrar a palavra dada, ela aperta uma mão, ela não desaperta. Não importa o contrato. O que importa é a intenção que está por trás do contrato assinado. Muito bem. Eu acho que é isso que para mim é uma grande lição de vida. E isso te levou até Nova York semana passada, e eu quero começar de trás para frente, porque tua história, meu amigo, isso é gigante aqui, a história do cidadão. Tem muita coisa. Acho que a gente pode falar de Nova York semana passada até quantos anos atrás? 39 anos. 39 anos atrás foi quando você botou essa jaqueta aí. É isso aí. Bom, entregador da DHL. É isso aí. Então deixa eu só contextualizar rapidamente por que eu estou colocando essa jaqueta. Inclusive não é um patrocínio da DHL, só para deixar claro, né? Você até me fez essa pergunta, esse questionamento. É realmente um reconhecimento carinhoso por aquela capa do super-homem que me permitiu viver o meu grande sonho, o meu sonho grande, lá atrás, em 85, quando eu fui atrás da elite. Mas vamos falar de trás para frente. Quer dizer o seguinte, João, durante esses 39 anos, eu tirei e coloquei essa jaqueta do armário, então ela nunca teve cheiro de naftalina. Ela foi o passaporte para eu alcançar o meu primeiro grande sonho. E eu fiz questão de vestir essa jaqueta, semana passada em Nova York, no Times Square, para fazer um anúncio importante, que é o lançamento da minha Dealmaker Academy, Academia dos Fechadores de Negócios, que consolida essa minha trajetória. E a consolidação dessa trajetória ela vem coroada pelo meu último negócio, meu último deal. Último foi negócio. Um acordo com a centenária Time Magazine, a revista Time, uma revista centenária que esse ano celebra 101 anos, nunca teve uma iniciativa fora dos Estados Unidos. Certo. Nunca. E eu consegui demovê-los, convencê-los, trazê-los para a perspectiva de que o Brasil seria o primeiro grande mercado que mereceria a atenção deles, e assinei esse contrato. Depois de 100 anos, eles resolveram abrir fora dos Estados Unidos a primeira iniciativa comigo. Então, assim, e eles não entendem nada, como grande parte das pessoas não entendem, por exemplo, que a Netflix
tem 34 milhões de seguidores no Instagram nos Estados Unidos e tem 38 milhões de seguidores no Brasil. Que a revista Forbes americana tem 6,3 milhões de seguidores no Instagram e no Brasil tem 7,8 milhões. Então, o Brasil é um fenômeno nas redes sociais, nas mídias sociais. Para essas, inclusive para esses veículos, né? Especialmente para esses veículos. Então, mostra dessa vocação do Brasil. Então, para dizer para você o seguinte, eu fui comemorar, né, e botei essa roupa de gala. A minha roupa de gala não é um black tie, é a jaqueta da DHL no Times Square para fazer esse anúncio. Tá, mas você fez esse anúncio, você não foi na Time com essa roupa, certo? Não. Tá. Eu só fui celebrar a sua própria vitória. A minha própria vitória. Eu acho que é importante. Acho que é muito importante a gente comemorar nossas vitórias, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que estar sempre pronto para comemorar as vitórias e aprender com as derrotas. Eu acho que o erro, João, é um dos grandes ensinamentos, um grande mentor que nós temos. Para te contar rapidamente, entendendo que a vocação desse programa é trazer mensagens educacionais inspiradoras. Não tenho dúvida, inclusive a frase dele é dos grandes erros aos acertos. Né? Bom, então quero dizer para vocês que eu tive o privilégio, em janeiro do ano passado, de ser homenageado no palco do Oscar, em Los Angeles, no Dolby Theater, onde acontece a cerimônia do Oscar. Eu fui convidado e fui homenageado como mentor do ano, numa cerimônia linda, espetacular. E naquele momento que eu fui receber das mãos do Rodrigo Santoro a minha estatueta, eles me pediram, obviamente, para fazer ali algumas palavras. E eu não pensei, João, 2 vezes. Eu agradeci do palco do Oscar todos os erros que eu cometi na minha vida. E se eu estava naquele palco recebendo aquela homenagem, é porque eu soube ressignificar os meus erros. Eu soube gerenciar as minhas frustrações. Eu soube me comportar bem quando as coisas deram certo. E soube me comportar muito melhor quando as coisas não deram certo. E não é que não teve erro, né? Não tiveram erros, né? Tiveram vários, né? Muitos erros. Mas quando você consegue ressignificá-los e aceitar com naturalidade e com humildade e aprender com eles, você deixa aquela arrogância e orgulho de lado, aprende, porque errar nós vamos continuar errando, mas vamos errar diferente, né? Porque errar com a mesma coisa aí não é burrice. Aí é burrice. Completa. Aí é burrice. Então, você está falando de um ano atrás, você recebeu o prêmio do mentor do ano. Sim. E você subiu também com essa jaqueta. Subiu essa jaqueta. Então, assim, antes de falar da Time, né, que Sim. você já abriu dizendo que você fechou um acordo para trazer a Time para o Brasil, fala um pouco da jaqueta, ou seja, me conta essa história então, da jaqueta, o que a DHL foi na tua vida de tanta homenagem que você faz, porque assim, é bastante impactante para você, né, tá aqui no Pivotando com essa jaqueta, assim, não só aqui, como em vários lugares que você vai. Então eu vou contar para você, né, e aproveitar e contar para todos que estão nos acompanhando aqui agora. Eu sempre digo o seguinte, você tem que estar preparado para pagar o preço pelo sonho que você quer viver. E eu, lá em 1985... 21 anos? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Eu li uma matéria numa revista, acidentalmente, não é que eu estava procurando, e conheci a história da Elite e do John Casablancas, e aquele império das modelos mais lindas do mundo. Elite é uma agência de modelos. Uma agência de modelos internacional. E eu olhei aquilo e falei, gente do céu, o Brasil não tem um negócio desse, seria espetacular ter esse negócio aqui. Mas você fazia o que aqui no Brasil? Não, eu estava estudando economia no Rio de Janeiro. Só estudando? Estudando. Empreendendo, era DJ e fazia bicos, como todo jovem, né? Que estava naquela dinâmica um pouco entediante. Por que eu perguntei isso? Até eu sabia, mas é por conta da tua visão. Sim. Né? Do teu acesso de ler coisas internacionais. Sim. Né? Você, ao passo que você era DJ, você tem que estar sempre antenado nas músicas, Sim. nas coisas. Isso te deu uma visão, ampliou o teu horizonte para que você pudesse ver essa notícia. Mas o interessante, João, é que é sempre essa questão, né? Onde você olha um problema, a gente enxerga oportunidade. Eu, naquela ocasião, eu havia conhecido a Luísa Brunet. E ela estava num conflito, numa guerra jurídica com a Dijon, que foi a marca que lançou a marca de jeans no Rio de Janeiro, das calças com aquelas metalizadas, etc. E o Humberto Saad, que era o designer e o proprietário, e ela era a grande dupla que aparecia em todas as campanhas da revista Manchete, naquela época. Bom, coisas que a maioria de quem está te assistindo possivelmente nem sabe que existe. Mas, enfim. E eu estava próximo daquele conflito que ela viveu,
E quando eu li aquela matéria, eu falei, nossa senhora, imagina uma modelo que era a maior modelo do Brasil na época, Luísa Brunet, não ter uma agência internacional para representá-la, até para mitigar esse tipo de problema que ela está vivendo aqui. E quando eu li aquilo, eu falei, juntou uma coisa com a outra. Bom, eu naquele dia, ou melhor, naquela noite, eu só tinha 3 probleminhas, João. Eu não tinha um tostão, não falava uma palavra de inglês e não conhecia ninguém na indústria da moda. Mas eu tomei uma decisão. A vida começa com uma decisão. Uhum. Eu falei, eu vou pagar o preço necessário para viabilizar isso. Escrevi um rascunho de um telex. Esquece, não tinha fax, não tinha muito menos e-mail, nada disso. Escrevi um rascunho, pedi para o meu amigo traduzir para o inglês e mandei para o John Casablancas. Sabe onde eu encontrei o contato do John Casablancas? Não foi no LinkedIn, porque não existia. Não tinha. Porque a internet não tinha sido inventada. Não existia Instagram, não existia nada. Na própria revista, eu vi uma reprodução de um pôster da agência. E eu percebi que tinha lá o pôster com o logotipo, com endereço, telefone e telex. Geralmente tem um editorial nas revistas. Né? Não, mas isso nem tinha. Eu tive que mandar fazer na fotocopiadora ampliações até extrair o número. Eita. E eu extraí o número. E eu mandei o telex. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, gerenciando a minha ansiedade maluca. E aí eu entendi que só tinha um jeito. Eu tinha que ir a Nova York fazer uma reunião. Bom, para quem não tem nada, era só mais um desafio. E aí veio uma notícia de que a DHL se instalava no Brasil e estava convocando jovens estudantes universitários que queriam viajar para Nova York só com a bagagem de mão e levando os malotes. Bom, resumindo, fiquei amigo de infância do diretor da DHL. E resumindo, virei carteiro da DHL. Começou a levar malote. Malotes para os Estados Unidos. E aí eu já tinha viagem de graça. E aí eu ficava no YMCA, que é a Associação Cristã de Moços, pagando $15 por noite para ficar lá. E assim, não acho que cabe contar toda essa trajetória da Elite, mas para te explicar o seguinte, as asas da DHL me deram a oportunidade de voar alto e desenvolver e alcançar o meu grande sonho, porque eu resolvi pagar esse preço. E você bateu na porta do John Casablanca? Bati? Não, várias vezes, porque ele não me atendeu na primeira, nem na segunda, nem na terceira, foi na sexta. E ali a gente estabeleceu um pacto, ele achou muito simpática e muito atrevida aquela minha proposta, de um cara duro, com 19 anos, sem falar inglês, com a jaqueta da DHL. E como é que você se comunicou com ele sem inglês? Querido, porque existem pessoas, João, que dizem que a sorte não existe. E eu posso te dizer o seguinte, para mim a sorte existe. Tinha alguém que... Não, meu amigo. Ele, aos 19 anos, tinha morado no Brasil, trabalhado como gerente de marketing da Coca-Cola e falava portunhol. E ele estava ansioso, ávido por treinar português de novo. Eita. Pronto. Facilitou tudo. Achou um falante. Achou o tradutor. Acabou o grilo falante. Achou o falante. É isso aí. E aí tudo começou e você veio para o Brasil. E assim, bom, comecei essa longa jornada e bati nas portas de todas as agências de propaganda e anunciantes possíveis. Você viabilizou a Elite Brasil financeiramente com patrocínio, João, porque você não tinha dinheiro. O primeiro contrato de patrocínio assinado com a Elos. Depois que foi aquela campanha da... Não, eu vou chegar aí. A campanha para o projeto da Elite, do concurso da Elite. Campanha essa criada num freelancer com o nosso amigo Nizam Guanais. Chamava-se Você Pode Virar Moda. Elos Looking, The Look of the Year. Cheque de $1 milhão da Elos para mim em 1987, já naquela época. Então assim, eu consegui quebrar todas as objeções, estruturei a agência foi um imenso sucesso, inclusive um dos frutos dessa agência foi o lançamento da Gisele Bündchen, que aos 13 anos de idade foi candidata dos nossos concursos. Pela Elite Brasil. Isso, pela Elite Brasil. E dentro desse processo, né, eu como líder dessa indústria aqui no Brasil, acabei encontrando uma iniciativa do Ralph Lauren em Nova York, que foi uma campanha de conscientização para a prevenção do câncer de mama, trouxe a camiseta para o Brasil e no final tive a grata surpresa de ver um país engajado, vestindo uma causa, e nós vendemos mais de 14 milhões de camisetas no Brasil. Câncer de mama, né? Câncer de mama, aquela no azul, da moda. Aquela que tem uma bola aqui. Exatamente. Foi uma coisa assim... Com a Ralph Lauren, né? E aí você ganhou bastante dinheiro com isso? Com a campanha, não. Não, mas digo com a agência como um todo. Sim, já comecei, então, ali aos 21 anos, quando a agência estava já funcionando bem, eu já tinha
conseguido atingir esse patamar. Patamar financeiro, não era mais o menino. Não. Já estava independente, com apartamento nos Jardins exato. comprado, carro igual do meu sócio. Então, todas aquelas coisas que um jovem empreendedor que estava vivendo aquele sucesso podia. Certo. E aí, com essa pouca idade, já com um sucesso e um sucesso glamuroso, porque Sim. você estava no meio das celebridades e tudo mais, com certo poder, Sim. né? De criar. O que foi que aconteceu ali, né? O que você perdeu esse dinheiro? O que você fez? Vendeu a agência? Então, O que João, aconteceu assim? A minha dinâmica sempre é a mesma. Eu desenvolvi o negócio, valorizei, o negócio tinha já uma estrutura e eu vendi. Sim, mas quem te deu o insight de vender? Assim, você não tinha mentalidade equity, né? Olha, a verdade é que eu tinha, porque o Nelson Alvarenga da Elos, ele me deu a primeira aula de equity. Ah, tá. Tanto que eu tinha 51% da companhia. Uhum. E eu era OPM, Other People's Money. Ele Sim. fez um investimento, eu assumi uma dívida, porque ele ao mesmo tempo era patrocinador e investidor, e eu construí um equity. Eu vendi os meus 51% de equity para um franqueado na sequência. E aí fui desenvolver com o John Casablancas outros negócios. Inclusive, ele montou uma rede de franquias de roupas da Elite, enfim. Mas isso com dinheiro no bolso. Com dinheiro no bolso. Apartamento nos Jardins. Sim. E a vida... A vida crescendo, prosperando. Crescendo, com certeza. Tá. E aí você foi fazendo outras coisas. Há quanto tempo? Fora da agência até você fazer o grande negócio. Bom, aí eu fiz, na verdade, esse negócio da confecção da Elite, que o John criou. A partir dali, já estávamos em 99, e aí eu tive uma sacada de desenvolver a primeira modelo virtual do mundo, e tive como investidor o Banco Opportunity, e aí fui morar em Miami, nós desenvolvemos lá uma plataforma, começamos a tracionar o desenvolvimento desses personagens virtuais humanos, que foi um enorme sucesso de relações públicas. E aí tivemos a bolha da internet ali no ano 2000. Aquela coisa toda acabou entrando num colapso total. Eu voltei para o Brasil, fiquei no Brasil 2 anos, e nesse between, eu tinha vendido uma participação para o Opportunity, também foi uma boa operação. E aí tem uma questão, João, que eu estava comentando aqui no início, né? Independente se o negócio ele sai do jeito que você imaginou, se você se preocupar com as relações e se posicionar corretamente, eu não só saio bem, mas com dinheiro. Sim, claro. Então, assim, não é que o negócio pode ter... Não é você ganha e o outro perde. Não, é ganha-ganha. Tem que ser assim. Certo. E aí, o que acabou acontecendo nesse período aí, nesse between, entre eu retornar ao Brasil, né? E começar a olhar outras oportunidades, a gente, com o desenvolvimento das modelos virtuais, fizemos um projeto piloto para o Bradesco, incrível, de ter a Anatela, que era um avatar para colocar nos caixas eletrônicos, mas tinha um problema de tecnologia, de incompatibilidade. Então, enfim, todos esses desafios que a tecnologia impunha muito época, né? Naquela época. Você pode imaginar rodar um avatar dentro de um ATM. Hoje é até difícil para eles entenderem que tinha essa dificuldade, desafio tecnológico. Hoje é clique, né? É isso. Então, assim, mas funcionou, foi uma experiência muito boa, até quando eu fui provocado a intervir e intermediar, melhor dizendo, uma operação imobiliária, e eu visualizei que o sócio ideal para aquilo era o Donald Trump. Essa operação imobiliária era nos Estados Unidos ou no Brasil? No Brasil. No Brasil, mas o que era de praia, de residência? De campo. De campo. No interior de São Paulo, em Itatiba. Tá. E ali foi, mais uma vez, assim, uma operação que gerou um ruído gigantesco pela própria movimentação e por ele ser como empresário, né? Ele não tinha nenhuma relação política. Naquela... Ele está falando do Donald Trump. Exatamente. E o que acabou acontecendo é que eu consegui aí, enfim, daquelas histórias que viraram lenda, os famosos 3 minutos que você comentou aqui de um dos meus livros, né? Porque, de fato, entre ele ter me telefonado a partir de uma conexão com o John Casablancas e me convidado para uma reunião, e eu chegar na reunião, ele está de mau humor e me dizer que eu só tinha 3 minutos, passou ali alguns dias. E, efetivamente, eu consegui convencê-lo. A gente fez um acordo. Não foi um acordo onde ele era investidor, porque ele não é investidor. Ele é licenciador da marca, ele é, vamos chamar, a parte de agregar valor. E, efetivamente, eu consegui constituir um grupo com investidores. E o que acabou acontecendo, e essa é uma das grandes lições, eu acho que para
especialmente um programa que fala de pivotar, imagine que você estrutura um negócio, capitaliza esse negócio na casa das centenas de milhões, porque exatamente o investidor olha a oportunidade de dizer, eu sou sócio do Donald Trump. No momento seguinte, alguns meses depois, por influências terceiras, esse mesmo grupo diz, você sabe que eu estou pensando bem? Eu acho que essa marca não agrega ou pode desagregar. Vamos desfazer o negócio. Fala, peraí, não estou entendendo. A gente já está com o licenciamento feito, compramos a propriedade. E aí pessoas tomam decisões irracionais, queimando dinheiro. E aí, de novo, sempre quando você se comporta como tem que ser, surge uma oportunidade. E como não fazia sentido para mim fazer parte de daquilo, você saiu, mas avisou ele. Não é que eu avisei. Recebi uma oferta dos meus sócios para me comprar. E o Banco BTG estruturou a minha saída. E eu saí muito bem, obrigado. Certo, mas eles não fizeram com não fizeram com o Trump, não fizeram com ninguém. Porque eles perderam a liderança. Entendi. Perderam o sentido empreendedor do negócio. Mas a dúvida que eu fiquei nessa transação é como ficou sua relação com o Trump? Porque você tinha um deal, né? E a relação com o Trump foi o seguinte, licenciamento e tal. Explicar, ele achou que você que... Não, vou te explicar. Aconteceu dois momentos, duas questões muito interessantes. Obviamente, coube a mim ir lá contar para ele que os caras não queriam mais. É isso, exato. Então, você pode imaginar o que eu ouvi naquele dia, né? Então, ótimo. Porque fazia uma semana nós tínhamos acabado de lançar na Trump Tower o meu livro com ele. Então, imagina o que era a contradição desse momento. Passado isso, porque eu fui lá e falei a verdade. Ô, João, eu aprendi uma lição, acho que uma das grandes lições. Você que tem que pivotar, ou você que vai pivotar, saiba uma coisa importantíssima. A verdade é a melhor mentira. Escreve aí. A verdade é a melhor mentira. E eu falei a verdade. Que eles entenderam, fizeram uma pesquisa e entenderam que ele tinha problemas, que tinha rejeição, que não iam fazer. Nunca ninguém falou isso pro cara. Jamais em tempo algum. Nunca. Todo mundo fica lá bajulando ele. Obviamente que naquele momento foi um momento de calor que passou rapidamente. Inclusive, quando eu estava no meu sabático, morando em Key Biscayne, em Miami, eu fiz um projeto de arte reciclando 150 mil cápsulas de café Nespresso. Um dos personagens dessa coleção foi uma homenagem a ele. E ele me convidou, eu fui lá para Trump Tower, ele colocou a obra no escritório e ele me recebeu dizendo, Bellino, you never give up. Você nunca desiste. E a palavra e a mensagem que fica aqui também. Desista de desistir. Porque você vai ter que pivotar com certeza as suas ideias. Desista de desistir. Porque o empreendedor tem que ter essa noção de que vão acontecer percalços. O negócio é falar a verdade. Né? Falar a verdade sempre, independente do preço que você vai ter que pagar por ela. O momento que você está agora, você está no sabático, foi quando aconteceu essa conversa depois com o Trump, você nunca desiste. Sim. Mas os 3 minutos com ele, quando aquele dia que ele estava de mau humor, que foi exatamente quando você convenceu ele a entrar num projeto de imobiliário no Brasil. Né? Eu fico imaginando que quando você deu a notícia depois da dissolução do projeto, fico imaginando como era a cabeça dele, né? Pô, mas como se meu nome está em vários países, em vários prédios e funciona? E por que no Brasil tem essa imagem, né? Eu acho que ele ficou com isso na cabeça. Mas fala dos 3 minutos. Você chegou lá e você disse o que nesses 3 minutos? Então vamos lá. Porque a gente fala muito, Bellino, por que eu quero voltar nesses 3 minutos, depois a gente consegue. Claro. Porque os 3 minutos é um pitch. É uma apresentação. É um pitch, é um arremesso. Você só tem uma tacada, como se fosse um tiro, um sniper. O que você fala nessa hora para o investidor? Né? Então vamos lá, João. Eu gostaria só de deixar no compromisso assumido com você de que isso aqui de fato é uma pauta para inspirar pessoas, para trazer um aprendizado. Eu quero dizer o seguinte. No meu caso, vou falar em meu nome, não quero generalizar. Eu digo o seguinte, que na minha escola da vida, o meu grande aprendizado é o imprevisível. João. Eu sou sempre preparado para o imprevisível. Eu não decorei um pitch de 3 minutos. Eu não sabia que eu ia ter só 3 minutos.
Ninguém me avisou, seu Belino, o senhor Trump está ocupado de mau humor, só tem 3 minutos. Não, isso ele só me avisou, querido, quando eu entrei na sala dele e eu estava de pé no meio da sala e nem fui convidado a sentar. E ele me decretou a minha sentença de morte dizendo, you have 3 minutes. Querido, não tem pitch no mundo que você possa pensar, estruturar que vai funcionar numa coisa dessa. Mas como é que... Agora eu vou te explicar. Não, antes de explicar, mas como Desculpa. é que o empreendedor que está nos ouvindo... Sim. Assistindo, como é que ele se prepara para uma situação dessa? Como é que você se preparou esse tempo todinho? Porque a minha vida, eu sempre me preparei para o imprevisível. Eu gerencio muito bem as circunstâncias De qualquer tipo. adversas. Eu gosto disso. Então você... Me desafia. A tua dica para quem tá assim, ó, cara, quem tá assistindo cara, se prepare para o pior. É isso aí. Se prepare, sempre vai dar errado. Pode. Se você estiver preparado para isso, você... Corre o risco de dar certo. Corre o risco de dar Eu sempre certo. digo que eu corro o risco de dar certo. Pois é. Na adversidade. Na adversidade. E aí é o seguinte, João, eu estava preparado. Certo. Óbvio, eu fui preparado. Não, você foi preparado com aquilo que você sabia. Isso. Porque Porque não era quando muito, hein? Não, quando você fala aquilo que você faz, fica mais fácil, né? Porque como você tá com todo aquele projeto na cabeça, Sim. ele falou assim, o que você quer comigo? Né? Então eu vou te dar um exemplo muito interessante que se aplicou na experiência com o Donald Trump e agora com a Time, ok? Sim. O mesmo raciocínio. Anos depois. Quantos anos depois? 20 anos depois. 20 anos depois. Eu estou te falando de contexto. As pessoas não têm contexto. Elas são limitadas a tentar te explicar tecnicamente aquele negócio. Calma. Como é que ele se contextualiza para você entender qual é o tamanho da oportunidade? Até pode ser que tecnicamente tenha um defeito e você ajuda ele a resolver. Mas se ele não conseguir te contextualizar, acabou. Bom, então, como eu tinha 3 minutos, meu amigo, obviamente que ligar a máquina do Itautec, que era o meu notebook na época, não dava. Rodando Windows, 5 minutos para aquele negócio ligar, esquece isso, ok? Não era o caso de abrir a mala e apresentar nada. Bom, então eu tinha um contexto. Eu disse, olha, não há o que falar, mas eu só quero aproveitar, já que temos 3 minutos e a viagem, para te perguntar o seguinte. Outra lição, João. Esteja preparado para fazer a pergunta certa, querido. As perguntas. As perguntas e não sempre ter uma resposta certa, porque não existe resposta certa. E hoje nós vivemos no mundo do chat GPT. Resposta tá fácil, querido. O chat te responde tudo. Agora, saber fazer a pergunta certa para ele poder responder certo, tem que aprender a fazer pergunta. Tem que ser mais inteligente que ele. Tem que saber fazer pergunta. E aí eu fiz uma sequência de perguntas. Eu falei, Trump, você sabia que nós temos no Brasil a 2ª maior frota de jatos privados do mundo? Ele falou, o quê? A primeira em L pontos do mundo em São Paulo? Você sabia que nós temos em São Paulo hoje, naquela época, 2 lojas da Tiffany e em Nova York só tem uma, aqui do seu lado? Você sabia que uma Ferrari no Brasil custa... E é do lado dele mesmo. Do lado do prédio. Do lado do prédio dele, é verdade. Você sabia que uma Ferrari no Brasil custa 2,5 vezes mais cara? Tem fila de espera e o pessoal paga ágio para tirar na frente? Cara, com isso você conseguiu o quê? Mais de 3 minutos. Não. Eu não tinha gasto ainda 3 minutos, tá bom? Não, mas veja, só essas perguntas... Já acabou. Ele já teve que... Ele não sabia responder nenhuma. Exato. E aí, João, o mais interessante foi o seguinte. Que eu falei para ele, olha, desculpa, eu acho que merecia você olhar com outro olhar o Brasil. Porque Ferrari, Tiffany, Louis Vuitton, Chanel, Prada, já olharam, estão no mercado e você, com a sua assinatura, pode ocupar esse lugar. Queridão, eu te juro por Deus. Ele abriu um sorriso, mandou os caras da sala embora, falou, eu não sei qual é o teu projeto, eu não tenho a menor ideia, mas a gente vai fazer um negócio. Vem aqui agora. Me apertou a mão, falou, vamos tirar uma foto porque isso aqui é histórico. Ninguém entrou na minha sala, ficou em pé, abusado a ser expulso em 3 minutos e conseguiu me dar essa virada. Tanto é, João, que nos 4 livros dele, não no nosso, nos dele, ele conta generosamente a nossa história. Ele reconhece que houve essa capacidade de mudar a mentalidade dele, porque houve alguém atrevido, corajoso, com o risco de levar um pé naquele lugar e ir embora. E tá tudo certo. Mas eu arrisquei e tive o prêmio. E funcionou. Ou seja, você de certa forma, você tinha dados. Eu tinha. Você tinha conhecimento. De contexto, de mercado. De mercado. Você tinha conhecimento. E ousadia. E a inteligência de fazer a pergunta. É isso. Então, a coragem de fazer a pergunta. A coragem de fazer a pergunta e também a inteligência. Porque se você não souber fazer pergunta... também. Quando você chega com uma pessoa, o que você vai perguntar para ela? Ainda hoje perguntaram, se você encontrasse com o Silvio Santos, o que você ia perguntar para ele?
Eu disse, cara, o Silvio Santos, qual é o seu medo, hein? Perfeito. Que medo você tinha? Ele vai parar para pensar, porque acho que ninguém nunca perguntou Claro que qual vai o medo fazer, dele. vai para pensar. Né, foi o que eu respondi para um rapaz que me perguntou hoje aqui no estúdio. Aqui. Não, eu achei ótimo, eu ouvi a pergunta e eu vou dizer, eu achei espetacular porque é exatamente sobre isso. Porque no final do dia é o seguinte, todos nós, seres humanos, temos em algum momento medo. A diferença é o que você faz com medo. Você deixa que ele te paralise ou vai com medo mesmo? Querido, é uma decisão. Vai com medo mesmo. Porque não vai ter jeito, que nem montanha-russa, meu amigo. Você não vai perder a cabeça. Isso fez com que ele fizesse uma operação com você. Sim. E que depois foi desfeita, que você foi lá contar para ele, essa história você já falou. E vendi. O meu equity, porque eu tinha muito equity. Tá, mas você deu equity para ele? Não, ele era licenciado. Ah, tudo bem. Ele era licenciador. Eu tinha equity na sociedade anônima. Não, ok, mas o grupo desfez negócio com ele, deve ter tido os contratos para lá, as multas. Cancelaram o contrato, pagaram a multa, pra compraram ele, né? o meu equity. Ah, sim. E, de novo, porque a sua cartilha é perfeita. E eu tô nela desde 88, não, isso é muito no bacana. equity. Isso é muito importante, porque hoje ainda as pessoas não sabem a força disso. Não entendem. Não entendem. Mas estão entendendo. O Brasil está... Os Sim, empresários brasileiros, esse é um tipo de programa numa TV, dentro de um canal digital também do SBT News, tratando desse tipo de assunto não é comum, né? Sim, claro que então a gente está quebrando um pouco essa barreira para mostrar ao empresário, seja ele dono de uma farmácia, padaria ou de uma fazenda, que ele tem condições de valorar o patrimônio dele de outra forma e não só faturamento. Sim. Então, beleza. Aí a gente estava no seu sabático lá e tal, que você fez aquela operação lá do negócio do quadro lá com o Trump. E o que aconteceu depois, irmão? Queridão, aí durante esse sabático, João, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu acho que isso é uma contribuição muito valiosa aqui para as pessoas. Vamos. Porque é o seguinte, quando a gente experimenta o sucesso, né? No meu caso, muito jovem, né? Nessa época você já tinha o quê? 26, 27, 28? Não, eu já estava lá em Miami, já estava com 30 e pouco, 38, já 10 anos. Então, assim, quando a gente experimenta o sucesso, né? E esse idealizado universo dos milionários, né? Então a gente tem milhões na conta, né? E pode comprar o carrão, o casão, né? A gente faz... Não é maisinho, né? Não é maisinho, é tudozão. É tudo assim. Então, é tudo no superlativo, né? E aí aconteceu um fenômeno para mim que foi muito importante na minha pivotagem. Mais uma, né? Mais uma. E eu acho que ele merece aqui uns 2 minutos para contar para você. Que é o seguinte. Eu me encontro em Key Biscayne, na Ilha do Paraíso, em Miami. O que você quiser. Tá bom? Porque a minha vida, o meu trabalho me permitiu viver com a minha família, enfim, né? Minhas filhas. E, de repente, eu me vi infeliz. Eu não tinha motivação. Eu não tinha mais que pegar DHL para fazer meu sonho grande. As contas estavam pagas, não tinha problema de dinheiro, não precisava olhar o boleto do final do mês. Nada disso era mais um problema. O problema era o meu propósito, minha motivação. E aí eu me senti, João, num momento que eu chamo de gaiola de ouro. Eu tinha tudo, mas não estava feliz. E a porta aberta da gaiola de ouro? E a gaiola com a porta aberta. Ainda tem essa, não estava com cadeado não, era com a porta aberta. E aí nesse momento, me veio uma inspiração. Eu estava inclusive em Londres e eu escrevi naquela ocasião o livro Escola da Vida. E ali aquilo me abriu uma dimensão para eu começar a desenvolver experiências educacionais, trazer pessoas para conviver comigo, entendendo a minha dinâmica de pensar e de agir, e faço o meu primeiro programa de imersão lá em Key Biscayne, para um grupo de empreendedores brasileiros lá em 2016. Tá? Agora, 2016. Que foi um sucesso assim, absurdo. E aí eu entendi que não era mais sobre os meus projetos. Que a minha realização não dependia dos projetos do Belino, mas que eu podia ser um catalisador para o projeto de outras pessoas. E aí eu estabeleci a Escola da Vida, que ano passado, eu tive a alegria de receber você e te homenagear como um dos mentores que você é. Inclusive o Silvio Santos recebeu também. Silvio Santos tem aqui o diploma aqui no hall da fama dele. E eu entendi, e aqui já estamos há 16 anos da Escola da Vida, né? Eu tenho feito isso, é uma alegria gigantesca. 2016 dá 16 anos? Não.
Na verdade, comecei os eventos de imersão. Sim. A Escola da Vida, eu escrevi isso durante a minha sabático em 2008. Tá. Então, ele teve um tempo anterior. Enfim, e nesses totais 16 anos, né, eu pivotei muita coisa, João. Eu entendi, por exemplo, e assumi um compromisso de colocar a felicidade à frente do sucesso. Eu entendi que essa felicidade de todos, não é a minha só, é a sua, a minha, a de outras pessoas, ela é importantíssima nesse processo de você empreender, de fato, com um propósito maior, para desenvolver coisas relevantes. Você usa até um termo muito bacana, que é a felicidade. É isso. Porque a felicidade tem que ser uma coisa que você adota como quase uma... Assim, não é uma religião, porque eu não entro nesse mérito, mas é uma coisa que você acredita sem ver. Você acredita. Porque o empreendedor, você crê para ver, né? Ele é o antítese do Santo Tomé. Exatamente. É essa a questão. O empreendedor sempre ele acredita, depois ele vai ver se funciona. E, João, você sabe o que acontece, rapaz? Eu acho que vale aqui contar essa história, que é uma pessoa do nosso relacionamento. E eu vou te dizer uma coisa, rapaz, que eu aprendi pagando alguns preços e rasgando alguns cheques. Não são sempre as pessoas com que a gente se relaciona que a gente quer fazer negócio. E vale para os dois lados. Pode ser que eu seja ótimo para tomar vinho e não seja um bom sócio. Por temperamento. E vice-versa. Não é assim na vida? É assim. Perfeito. Assim, mas só que você tem que ter consciência para entender isso. E reconhecer. E reconhecer. E tirar o melhor daquela relação, porque como amigo, você pode ser um conselheiro maravilhoso. Exatamente. E como sócio pode ser um desastre. Exatamente. E aí eu vou te contar uma história que é muito interessante sobre a questão da felicidade. Estava eu um dia fazendo uma visita e tomando um cafezinho com o nosso amigo Janguier Diniz. Fui lá encontrar com ele, estava lá, os seus projetos. Fui embora, desci. E quando eu atravessei a rua para pegar um Uber, eu fui abordado no meio da rua por um engraxate. Levei um susto, porque parecia que era um assalto. Tá em São Paulo, o cara te aborda, você vai lá, vai levar. Pode levar. Leva tudo, acabou. Bom, para fazer a longa história curta, esse rapaz falou, olha, desculpa, eu não queria ter lhe assustado. Pelo amor de Deus, eu não quero nada. Eu só queria saber se o senhor poderia me comprar uma marmita para eu levar o jantar da minha família hoje. O senhor não precisa me dar o dinheiro. Vamos ali na padaria, o senhor escolhe a marmita que o senhor pode pagar e eu vou estar grato. Falei, claro. Ele me convenceu. Fui com ele na padaria. Pedi para ele escolher a marmita que ele queria. Enquanto estavam fazendo a marmita, que me custou R$50, meu amigo, eu falei para ele, meu querido, vou te dizer uma coisa. Eu aprendi na América que não existe almoço grátis. Isso aqui vai te custar alguma coisa. Eu vou passar a mão no telefone agora e vou ligar para um amigo que eu acabei de visitar. Que era engraxate. Que era como você engraxate. Mas não aceitou ser engraxate para sempre. E ele vai te dar de presente um livro autografado. E eu espero que a soma da marmita de hoje e o livro mude a sua vida amanhã. Então é o seguinte, se você tem que ter um compromisso com a transformação da vida dos outros. Esse cara não me pagou nada. Muito pelo contrário. Mas ele me deu mais entusiasmo, inspiração e propósito e de me sentir um agente verdadeiramente de transformação do que qualquer dos milhões que eu já recebi para fazer programas de mentoria que talvez não tenham tido o impacto de transformar uma vida de um jovem engraxate. Então, eu acho que o importante é a gente ter a consciência da responsabilidade que nós temos com a nossa vida em primeiro lugar e com a vida das pessoas que nos dão o crédito para que a gente possa orientá-las como mentores que somos você e eu e tantos outros que nós conhecemos. Você, muito bacana e interessante como a descoberta, né, desse propósito de vida, que é a Escola da Vida, que é um projeto muito bonito. Você deve ter colecionado diversas histórias bem-sucedidas e outras não tanto, de pessoas que passaram por esse método, por essa forma que a escola, que a universidade não ensina. Porque o que você mostra é a prática da tua vida, como foi, né? E você, através desse conhecimento e das suas experiências, isso ele não vai encontrar nunca numa faculdade, até hoje não encontra. Né? Então, você deve ter colecionado várias histórias desses empresários ou dessas pessoas. Tem alguma específica que você pode relatar desses caras? João, você sabe que tem uma história muito interessante, curiosamente, que não é de empresário nenhum,
é de uma psicóloga. E outra curiosidade, que não poderia ser diferente, se tratando de mim, que sou essa figura que você conhece, eu descobri, ainda lá na minha ilha de Key Biscayne, um pequeno vilarejo na Itália, na região do Piemonte, com menos de 100 habitantes, que se chama Comune di Bellino. Que é seu sobrenome. Não tem nada a ver com a minha família. Não, tá, mas é seu sobrenome. A grafia é idêntica, uma excelente coincidência, uma comune com prefeito que foi eleito pela esmagadora maioria de 74 votos, que eu adotei carinhosamente e faço lá vários programas de imersão. Bom, essa psicóloga foi comigo para Bellino. E passamos lá aquele processo, eram muitas pessoas. E assim, a transformação que ela reconheceu nela mesma, né? Não por alguma ideia de negócios, não por alguma estratégia genial para ela ficar rica milionária, mas para a vida dela. Na intimidade das nossas sessões, aquilo impactou tanto ela e a filha que ela levou. Para você ter uma ideia, João, essa mulher escreveu, porque ela passou comigo alguns dias no Mosteiro Zen, onde eu faço o programa do Zen Empreendedorismo, já há muitos anos, e em Bellino. Então eu tenho essa jornada que começa no Mosteiro Zen, que eu frequento há 29 anos, e o cume das montanhas de Bellino. Essa mulher escreveu um depoimento para mim, que ela me deu de aniversário, chamado 11 Dias no Caminho com Bellino. 168 páginas. Uau. Virou um livro. É igual Caminho de Compostela. Mais ou menos. Mas para te dizer o seguinte, não importa o volume de páginas, é o impacto na vida dela. Que aquilo trouxe na vida dela e que tem trazido e traz na vida de muitas pessoas. O que o Sopa de Pedra, que é um outro livro que você escreveu, tem a ver com a Escola da Vida? É porque o Sopa de Pedra veio antes ou depois? Veio antes. Veio antes. O Escola da Vida... Porque o Sopa de Pedra é que é a história da lenda budista, né? Que já era 29 anos e tal. Na verdade, assim, o primeiro livro, o primeiro de todos, chama-se PDI, O Poder das Ideias. Tá. Aí o segundo livro, e muito curioso, porque eu fui lançar esse livro do PDI no programa da Ana Maria Braga, que é minha amiga há muitos anos, porque ela foi a primeira diretora da revista Elle no Brasil, na Editora Abril. E ela, quando soube que eu estava lançando esse livro, me chamou para ir lá no Dia do Trabalho, que era o único programa naquela época ao vivo. Eu estou te falando em 2003, ok? E aí... Então, Sopa de Pedra é dessa época? É o primeiro... Na verdade, é o segundo livro. Que veio, e por que saiu da Sopa de Pedra? Porque eu usei essa história. Mandei fazer 2.000 latas, chamado Bellinos, com as pedrinhas dentro, para contar a minha trajetória. Certo. De quem, não tendo nada, mas tendo a capacidade de contar histórias, conseguiu encantar pessoas e transformar minha realidade e prosperar. Então a história da Sopa de Pedra ela é muito intimamente linkada à minha trajetória. Sim, a tua trajetória, mas e a questão da lenda budista? Porque você já tinha esse contato? Não, porque o que acontece? A Sopa de Pedra, ela é uma história budista. Que conta de um monge em peregrinação que chega num vilarejo com uma pedra no bolso, faminto, pede emprestado um pote para fazer uma sopa e as pessoas ficam sem entender, porque é uma água fervendo com pedra é demais. E aí ele consegue fazer com que as pessoas todas participem, contribuindo com outros ingredientes. No final ele tira a pedra, bota no bolso, come, convida todos para compartilhar. Então é uma analogia a essa lenda budista. Isso. E aí eu trago outros pensamentos budistas que já faziam parte então da minha jornada no budismo. A gente está falando de 2020 agora, né? Entrando em pandemia e tal. O que você estava fazendo, 21, 22? O que você fez antes de Time, assim, recente? Então, eu estava em Portugal, né? Eu fiquei 11 anos... porque você foi morar lá, né? Eu fiquei 11 anos em Miami e depois eu fui para Portugal, fiquei 3 anos lá, inclusive durante a pandemia inteira. Né? E fiquei a gente fez live, você estava lá. Isso, fiquei isolado lá, a gente fez várias interações, né? E foi um momento muito interessante, João, mais uma pivotagem. Eu estava lá olhando oportunidades, investi muita energia na busca de desenvolver um empreendimento imobiliário com grandes parceiros brasileiros naquela ocasião. E houve uma mudança na regra do jogo das políticas de incentivo a investimentos internacionais em Portugal, que se chamava Golden Visa,
onde você fazia um investimento de 500 mil euros na compra de um imóvel e recebia o direito de ser um cidadão de residência temporária em Portugal. E isso mudou no meio do jogo, eles mudam a regra. E, obviamente, isso desmontava toda a nossa estratégia, porque o nosso grande foco dos investidores era e esse, clientes né? era brasileiros. Mas só que assim, é mais uma lição, né? Uma pivotada para você também não ficar chorando aquilo, né? Cara, não deu, mudou, vamos embora. Querido, vamos pivotar? Então vamos voltar para o Brasil e pois fazer... mas isso é só para quem está assistindo. Eu sei que você já está cavalo de pau é com você mesmo, mas você investe esforço, investe energia, tempo, tudo para um negócio e de repente muda a regra do jogo. Isso dá uma trava, uma frustração. Né? Frustração. Né? Então, como é que você lida com a sua frustração? Eu acho que essa é a grande pergunta hoje. É isso aí. Porque é como você lida com a sua frustração que você vai lidar com as oportunidades e vai transformá-las em sucesso ou em dor. Porque se você não lidar bem, você vai ficar mais frustrado. E ninguém tem culpa. Você não pode culpar ninguém. Não é o João, não é o Pedro, não é o Joaquim. Não, querido. É você o responsável pela condução dos seus negócios. Uns vão dar certo, outros não vão dar certo. E faz parte. Nesse caso, não deu. E você pegou e voltou para o Brasil. Ô, João, você sabe que eu brinco? Por conta dessa minha relação íntima com o Zen, né, de tantos anos, não é uma brincadeira, é uma coisa de 3 décadas, né? Eu digo o seguinte, fala-se muito de empreendedorismo serial. Não, querido, eu me reconheço um empreendedor samurai. Porque você sabe o que isso quer dizer? É que eu reconheço, João, que o meu maior inimigo sou eu. E eu tenho que estar atento a mim todo o tempo. Porque as pivotadas que eu tenho que fazer dependem de como eu gerencio o meu alter ego. Como é que eu gerencio essas questões internas para que eu não me sabote. Porque as pessoas se sabotam o tempo todo. Sim. Então, ser um empreendedor samurai é ter a capacidade, o equilíbrio e o discernimento de saber lidar com todos esses sentimentos contraditórios. Uau! Caramba, ainda tem história para contar desse homem, mas tem uma aqui que essa é um pouco a soma de muita coisa do que você fez, né? Se você somar tudo que você fez, somar o valor que isso tem, isso te remeteu a criar um valuation da tua história, da tua vida, do teu conhecimento, da tua capacidade. Então, você deu preço, você colocou valor, né, e registrou isso. Quanto vale o Belino, pessoa, marca Belino, não marca só marca institucional, mas você, como pessoa, quanto é que vale o Belino? Né? E aí, você, em 2022, se eu não me engano, você fez o seu IPO, oferta pública de ações pessoal. Isso fez primeira vez que alguém falou sobre isso no Brasil, foi quando você trouxe essa opção, né? Essa situação de criar valor em você mesmo e isso fazer uma oferta pública para quem quiser pagar e ter um pedacinho dessa marca. Como foi isso? Qual foi a estratégia? Como é que você estruturou isso? Porque isso saiu amplamente divulgado na mídia, mas pouca gente entende o que é isso. Primeiro, a pessoa não entende o que é oferta pública, né? Então, se você puder dar um contextozinho rápido claro que sim. do que é, como é que foi essa precificação, né? E essa estruturação com esse objetivo. Tá bom. Primeiro, quero de público, mais uma vez, agradecer o teu gentil prefácio, porque você assinou o prefácio do livro IPO Pessoal. Bom, primeiro é o seguinte, não fui eu que precifiquei e, na verdade, eu vou te dizer que eu aproveitei de uma circunstância muito interessante, que foi o seguinte, eu tive um mentorado, que havia participado de um programa de mentoria meu, que trabalha nessa área de marcas e patentes, de proteção de marcas e patentes, que chegou para mim e falou, Belino, meu caro, eu queria te agradecer aqui todo esse processo aí que você fez comigo de mentoria e queria te fazer uma sugestão e uma provocação. Porque você sabe que hoje, cada vez mais, o autoral, as pessoas, os influenciadores estão ganhando mais valor do que o institucional. Né? As pessoas têm um valor intrínseco importantíssimo, ganhando maior importância, inclusive nos veículos de comunicação. Colunistas e atores acabam tendo mais prestígio do que a casa que os representava. Isso no passado nunca podia ser imaginado. Né? Muito bem. Isso dito, eu não sou artista, não tenho nenhuma vocação popular.
Mas ele falou, olha, querido, eu acho que você tem que proteger sua marca Bellino. Independente de qualquer coisa, você tem quase 4 décadas fazendo o que você faz de forma consistente. Porque se de fato tem uma coisa que eu sou consistente, é que eu sou um deal maker. Exato. Eu nunca mudei isso. Eu não virei qualquer outra coisa a não ser deal maker. Eu entro, saio, fecho deals, crio, negocio e faço isso há 4 décadas. E aí é o seguinte, ele falou, proteja isso. E você não vai fazer a camiseta Bellino, o boné Bellino, o cinto Bellino. Não. Não é uma questão de licenciamento. Não é. É de proteção do seu patrimônio intelectual. Muito bem. Me convenceu, eu fiz o registro amplo da marca, passa-se um ano, João, esse ano se passa, eu estou lá em Portugal tomando vinho nacional, ele me liga e falou, olha, tem uma boa notícia para você, você agora é o mais novo proprietário do seu nome. Então, além de certidão de nascimento, você tem o certificado do INPI de todas as categorias que registramos. Mas eu quero te fazer uma surpresa. Eu, ao longo dos meus últimos 18 anos atuando nessa área, desenvolvi uma metodologia empírica para fazer valuation, avaliação, né, do valor de marcas para empresas que vão fazer transações de fusões e aquisições, cuja marca pode ser eventualmente objeto de avaliação para agregar valor no balanço. Na verdade, ela pode não, ela deve ser. Né? Deve ser. É o goodwill. Ok? Esse goodwill que não é estoque, não é caixa, não é nada. É um valor intangível. É o intangível. Muito bem. Então, só pessoal, tangível é que você pega, tá? Mesa, cadeira, estrutura, patrimônio. Intangível é mais o intelectual, é o brand, é a marca, é outra coisa. Bom, querido, e aí ele me apresenta um relatório denso, contando a minha história, analisando essa trajetória. Que é a base do livro, na verdade. E analisando as transações que eu participei efetivamente e atribui, então, um valor a esse goodwill de 78 milhões de reais. Eu achei aquilo muito simpático. Eu falei, que bom, né? Estou valendo alguma coisa. Bom, e aí eu falei, mas o que eu vou fazer com isso? Tem quem pague? Valuation é quem pague. Tem Pix. Se não tiver Pix, não tem jeito. Não tem graça nenhuma, né? É só o ego. Aí é só uma coisa egóica. Falei, não, esse negócio de ego, já passei disso. Já podia ter isso há 40 anos atrás, não agora, né? Bom, e aí, João, eu peguei e comecei a dar uma olhada no que isso representava. E chego a uma série de artigos recentemente publicados na época sobre o IPO humano do Pelé. O Pelé fez um IPO humano numa plataforma sediada em Los Angeles, uma startup chamada Human IPO. Fez lá uma operação que eram basicamente entregas de alguns serviços dele. O serviço basicamente era um Zoom com a pessoa. Você quer falar meia hora com o Pelé? $10 mil. Então eles atribuíram a hora do Pelé um valor de $20 mil. Tá bom? Conta de mercearia. Sim, só para as pessoas entenderem. Só para contextualizar. Então o Pelé tinha um valor de hora de $20 mil. Tá bom? Perfeito. Aí eu falei, muito bem. Peguei meu advogado, meu auditor. Falei, querido, você já tinha aquele cálculo lá? Já tinha aquele cálculo. Falei, seguinte, eu gostaria de integralizar no meu balanço patrimonial ativo intangível que tem uma categoria na contabilidade. Sim, senão você tem que... Né? Ok? Então, como você disse muito bem, mesa é objeto de integralização de ativo imobilizado, não é isso? Carro, prédio, qualquer coisa. O intangível é todo o teu tempo que gerou isso, ou seja, não é ganho de capital. É isso aí, mas só que tangibilizado em certificado de registro de marca que é propriedade reconhecida pela legislação e um laudo que dá o valor. Juntei as duas coisas, fizeram uma petição, inclusive fui deferido em primeira instância, a Receita Federal e a Junta Comercial atribuíram um aumento de capital integral de 78 milhões na minha conta, zero imposto. Então, imagine o valor, o benefício fiscal de ganho de capital para qualquer transação futura minha, até 78 milhões, zero. Já está integralizado. É integralizado, não é a integralizar, porque sou eu. É você. A integralização se deu pelos 40 anos. É isso aí. Bom, e aí é o seguinte, entrei em contato com os meninos lá de Los Angeles, contei a história e se encantaram. Já vim com um embasamento de que eu tinha integralizado, não era uma coisa de fanfarra, não. Era com embasamento legal. Bom, me propuseram fazer meu IPO, eles precificaram a minha hora em $5 mil, que eu fiquei muito orgulhoso, né? Não são os 20 do Pelé, mas quem sou eu para comparar com o Pelé? 5 mil já é um belíssimo de um 25% do que valia o Pelé. E assim eu consegui, de fato, tangibilizar
precificar institucionalmente o meu tempo, o que é meu maior patrimônio, e transacionar ele. Porque as pessoas têm pago para estar comigo. Seja para viajar comigo para Nova York e estar nos bastidores da negociação da Time. Mas sabe qual é o negócio? É que hoje já tem um valor. Tem um valor. Tem um valor que é registrado, oficial. Isso é importante, porque a pessoa às vezes acha caro, não sei o quê. Mas assim, não é questão de achar caro. Vale isso, né? E João, sabe o que é muito interessante? Que é muito interessante é o seguinte, né? Porque antigamente não tinha essa paridade. Hoje tem. E você foi pioneiro nisso. Não, João, e tem uma coisa muito interessante, que eu digo o seguinte, né? A gente se relaciona todo dia com muita gente. Uhum. E as pessoas, a gente conversa, conta nossas histórias, ficam empolgadas. Vamos fazer tal coisa. Eu vou te dar um serviço de graça. Eu vou te fazer isso de graça. Cuidado com essa armadilha. Então é o seguinte, não existe nada que é de graça. E esse não ser de graça, ele pode vir com uma fatura mais cara. Que é ou não entregar o que combinou, ou na hora que você apertar, o cara espirrar. Então é o seguinte, hoje, de fato, eu criei uma moeda. Que eu posso ou trocar ela contra R$1, um Pix, ou eu posso trocar em algum serviço ou bem lastreado pelo valor. Sim, claro. Então é o seguinte, o cara quer me dar uma consultoria de marketing maravilhosa. Quanto que vale isso aqui? R$200 mil. Perfeitamente. Então deixa eu te explicar, meu amor. A minha hora é $5 mil, R$26 mil. Então, vamos dizer o seguinte, eu vou te entregar 8 horas de mentoria como seu conselheiro nesse negócio. Claro. Eu quero trocar um papel com um recibo, porque eu sou cliente, eu estou te pagando, e se eu não gostar, eu vou reclamar. Aí você me dá uma nota disso e está tudo certo. O serviço pelo serviço, a sua hora está valorizada. O recibo está trocado. É isso aí, cara. Muito bom. Muito bom. É basicamente o que a gente faz com equity também, com swaps, swap de ação, mentoria, advisory for equity. É isso, é o swap do IPO pessoal. E aí você vai tangibilizando aquilo que era intangível. É isso mesmo. Que você conseguiu precificar muito bem e fez muito bem. Belino, me fala o seguinte, assim, pra gente dar um... Tem alguma coisa que ficou de fora porque a gente vai voltar pra Time já, pra gente encerrar com a Time, mas do IPO pessoal tá tudo certo, você continua usando o seu patrimônio lá. Estou transacionando a minha moeda, tá bom. Que inclusive fica convidado para conhecerem isso no ipopessoal.com.br, e quero dizer que também obtive o direito do registro definitivo do IPO pessoal como marca. Então, ela além de ser uma plataforma que está lá a meu serviço... Mas usando a Human IPO? Não. A IPO pessoal no Brasil, com tecnologia no Brasil. Sim, você terminou usando, fazendo a sua. Tá, entendi. Tendo uma plataforma que vai ser, que serve para mim. Tá, serve para mim também, se eu quiser. Por exemplo, amanhã você será muito bem-vindo se quiser fazer o seu IPO pessoal do João Kepler. Muito bom. Vou fazer sim, e vou trocar em horas. Querido, olha que... e com carimbo, querido. Com carimbo. E vem com carimbo. Você mesmo vai me carimbar. Não tem problema, eu te carimbo, então, você me carimba. Pra gente poder encerrar essa parte, eu acho que a Time, ela é uma consagração, né? Sim. Porque você agora vai implantar a Time no Brasil. Sim. Mas olhando um moleque de 21 anos lá atrás, e que fez tudo isso e toda essa trajetória... E você acabou de fazer um novo deal, né? E o teu livro Dealmaker é a cara disso. Você tem sonhos? Você imagina? O que te falta, assim? Você para pensar, putz, me falta isso, me falta aquilo. Porque você é um cara espiritualizado, você é um cara que tem a família estruturada, sua filha vai casar, sabe? Enfim... O que eu fico me perguntando, qual é o teu sonho grande ainda? Você ainda tem esse sonho grande? Você já é um cara totalmente realizado? Então, querida, obrigado por você ter me feito essa pergunta e eu vou te responder. No dia a dia, João, eu não tenho, vamos chamar, nenhum daqueles sonhos impossíveis, porque eu sou o cara do sonho impossível. Né? Eu sou o cara do imprevisível, que adora questionar aquele improvável, desafiar o improvável e transformar ele, e todos os dias eu me desafio. Né? Faço coisas que me dão essa alegria de viver. Eu faço isso o tempo todo. Eu não sou um cara que tem o problema de ficar entediado com nada, né? Você pode imaginar. Mas aconteceu uma coisa que vai ser a melhor resposta que eu posso lhe dar a essa sua pergunta. Aconteceu há um mês atrás no Mosteiro Zen, durante o Zen Empreendedorismo. E eu havia recebido uma notícia do abade do mosteiro, que é a autoridade máxima,
com quem eu tenho uma relação de amizade muito grande há 29 anos, e ele mandou um recado para mim, não me disse pessoalmente, de que ele já havia reservado o meu lugar no cemitério dos monges no mosteiro. Que ali eu deveria mandar avisar minha família que as minhas cinzas vão repousar ali, ao lado dele e dos outros monges. E aquilo ficou, né, um carinho, uma manifestação linda de carinho, de acolhimento, né? De importância, inclusive. De importância. E aí eu tô lá na minha última meditação dessa semana de imersão e me veio uma inspiração muito forte. Eu falei, tudo isso, todo esse aprendizado, todos esses erros acumulados, né, na minha bagagem, que não são poucos, eu preciso deixar isso, né, eu preciso compartilhar isso quando eu não estiver aqui. Mas não é ler o livro do Belino, que quando ele era essa máquina que fazia isso e aquilo, não. Como é que é a cabeça dele olhando para o pós-morte? O que ele quer deixar, de fato? Não é a história do passado, é a história do presente e futuro, quando ele não estiver presente. Certo. E aí, rapaz, dentro do mosteiro eu aprendi algumas coisas. Uma é sobre o vazio, que é você não ter expectativas. Você vai meditar não esperando se iluminar como Buda. Não. Você se permite ficar em silêncio, por exemplo, meia hora, sem expectativa. Você não quer ganhar nada com aquilo. Você só quer acalmar a sua mente, deixar que os pensamentos possam ir embora para você poder preencher seu copo de novo. Porque não importa se o seu copo está meio cheio ou meio vazio. Ele tem que estar totalmente vazio para você encher ele de outras coisas. E aí tem o que ele diz, o que eles ensinam, que é a sabedoria do não saber. Quanto menos eu sei, mais sabedoria eu tenho. E aí eu decidi, naquele momento, eu tive um insight, eu falei, vou escrever o meu livro que só será publicado após a minha morte, que vai se chamar Vazio, a sabedoria do não saber. E aí, quando eu saí da meditação, falei para ele, ele ficou emocionado e falou, faço questão de escrever com você, né, parte desse livro. E aí, ele foi mostrar para as pessoas que estavam participando, fazer uma visita guiada no mosteiro. Paramos no Templo da Oração. O mosteiro é composto de um conjunto de templos. E aí ele começou a explicar que no mosteiro, diferente das outras religiões, não existe a dinâmica do dízimo. Então, no mosteiro budista, você precisa ou mendigar, ou receber doações, ou fazer serviços para a comunidade. Essa é a tríade de como você traciona verba para viabilizar e sustentar uma instituição. E a dele é espetacular. Vai ser celebrado 50 anos esse ano. Ele construiu a maior estátua de Buda do Ocidente. Onde é? Ibiraçu, no Espírito Santo. Certo. Coisa espetacular. Muito bem. E aí, ele começou a explicar, por exemplo, ali no templo, que eles faziam o batizado, o casamento e o memorial. Memorial, como pode imaginar, é quando a pessoa morre. Então eles fazem o seguinte, missa de 7º dia, 45 dias, 100 dias, 1 ano, 3 anos e 7 anos. Certo. Na hora que ele terminou de falar, eu falei, bom, além do livro, eu farei 6 eventos. 6 eventos. Para relembrar às pessoas os princípios e valores que eu aprendi nessa jornada e que eu estou deixando aqui como uma semente de inspiração para as pessoas. Bom, chamei todo mundo e falei, olha, último dia, normalmente eu tenho uma espécie de palestra. Falei, olha, palestra realmente no mosteiro? Não precisa você vir aqui, vai no YouTube, tenho várias palestras, vai no TED, faz o que você quiser, não precisa vir aqui para ver o Belino fazer palestra. E aí eu fiz uma coisa, eu pivotei, eu me desafiei, João, e eu falei para eles o seguinte, cada um de vocês vai me fazer uma pergunta, você está desafiado a me fazer uma pergunta. Todos vocês, ao mesmo tempo. E eu vou responder a todos vocês, todas as perguntas. Então, eles ficavam em fila, eu em pé, ele vinha, João vem, faz uma pergunta. Eu te respondia de forma assertiva, terminava, te colocava uma japamala, que é são contas, são 108 contas budistas que equivalem aos portais da purificação do budismo. Eu, de presente, eu te entrego uma, te dou um abraço e você vai, e vem o outro, vem o outro, vem o outro. Aí aconteceu, querido, algo assim inimaginável e espetacular. Uma mulher
chega assim para mim e fala assim, Belino, posso te fazer uma provocação? Fica à vontade. Ao invés da pergunta. Tudo bem. Ela falou, é o seguinte, imagine você se agora abrisse o teto aqui do templo da oração e Deus viesse até você e falasse, Belino, chegou a sua hora, meu amigo, vamos embora. Você negocia com Deus ou você aceita a proposta? Eu falei, querida, até um deal maker como eu, que negocia tudo, sabe a hora de não negociar. Então, nesse momento, eu te diria que com muita alegria, eu ia dizer para ele, com certeza. Você acha que eu vou dizer para ele, pô, Deus, me dá umas meia dúzia de anos aqui que eu tô no meu melhor momento? Não. Um grande fechador de negócios sabe o momento de não negociar. Eu acho que essa é uma grande lição que fica aqui para todos nós. E eu fiquei muito feliz de ter esse desprendimento, de não ter o meu ego falando e dizendo... O que mais eu quero da vida? Eu quero apego. Eu quero não. O meu movimento hoje é de desapego. Desapego. O que mais eu quero da vida, não, né? O que eu não preciso da vida. É isso aí. Tá sempre preparado para o que Deus quer, né? Para o que Ele está planejando para você e você está estruturando a sua vida nessa linha. Isso é muito mesmo. Importante. No entanto, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma dica final para quem está nos assistindo, lembrando todos vocês para deixar aqui, tem um QR Code, você pode escanear aqui a tela e participar desse programa, fazer perguntas para o Belino, responder o quiz que tem, ganhar prêmios, né? Ganhar caneca, livro, e-book, um monte de coisa que tem lá, muito bacana essa iniciativa aqui da gente. Mas eu queria que você também dissesse assim, qual é o próximo passo da Time, né? Que agora você está implantando no Brasil, e a dica final aqui, porque você já deu várias dicas, mas se tiver algo que você não falou... Não, tudo bem. Vou deixar aqui um presente para vocês todos também, mas o próximo passo da Time é, de fato, a construção de uma plataforma espetacular que nós faremos esse ano para celebrar o centenário da Time no mundo. Chegando no Brasil, nós vamos homenagear as 100 maiores personalidades brasileiras numa edição especial de inauguração, num evento importantíssimo, que vai ser celebrado num gala, que terá, inclusive, também destinação de benefício a uma causa importante que nós estamos definindo. E isso vai ser a grande plataforma para a chegada da Time no Brasil. Mais um portal de notícias e funcionar como uma revista normal. Exatamente. Okay. Mas nesse momento, o foco vai ser o reconhecimento das 100 maiores personalidades do país. Com os 100 anos. Com 100 anos da Time. Isso em que daqui a um ano? Não, agora. A gente vai fazer isso. Começamos toda essa jornada, já começamos, e esse grande evento acontecerá em dezembro. Dezembro, final do ano. Desse ano, exatamente. Muito bem, então, doutor Belino. Então, quer que eu deixe uma mensagem? Queria. Então, vou dizer para vocês o seguinte. Senão não faz o Pix. Senão não vai ter o Pix, porque já passou de uma hora, o João já está com preocupação se ele vai mandar o Pix agora, amanhã, vai ser complicado. Depende do dólar, ele aumenta. Mas olha, eu queria dizer para vocês o seguinte, primeiro da alegria de estar aqui, compartilhar, é uma alegria imensa poder compartilhar. Eu acho que é para isso que a gente está nessa vida, né? Aprendendo com os erros, né? Celebrando os acertos e compartilhando com as pessoas para promover essa felicidade tão importante. Bom, eu escrevi um dos meus livros que é uma grande provocação e eu quero deixar aqui para vocês um convite, porque eu, nessas últimas décadas, aprendi que o sucesso não é um golpe de sorte. Mas mais importante do que isso, eu aprendi que o fracasso não é um golpe de azar. Bom, o título desse meu livro, que eu inclusive lancei aqui nessa casa com o Danilo Gentili, se chama Ninguém é Fudido por Acaso. Ninguém é fudido por acaso. Então, fica aqui o meu presente e um convite para você fazer um teste lá no fudidômetro.com.br. Anota aí, fudidômetro.com.br, e você, como diria a nossa amiga Natália Arculi, vai ver o seu grau de fudência. Porque só ao reconhecer que tu tá fudido, você pode se salvar e mudar o U pelo O. E ele me perguntou, mas Belino, você já foi fudido? Eu falei, muito fudido, mas eu não quis ficar lá. Então eu mudei. E você pode pivotar a sua vida. Então, se você tá fudido hoje, pivote a sua vida e seja uma pessoa foda. E não tem problema. Você vai aprender, você vai se divertir, mas tem que ter um compromisso de compartilhar para tirar outras pessoas da fudência e que elas sejam felizes como você está comprometido em ser na sua vida. Muito bem, mas já que não tem Pix, tem presente.
Opa, vale mais do que um Pix. Um presente personalizado Que com seu maravilha, nome, meu querido. do Pivotando. Amei. Isso é um presente com dados variáveis, brindes personalizados da LeBlanc, que é uma startup que ela faz entrega para muita gente simultânea. Você escolhe qual é o brinde presente que quer e essa canequinha, inclusive, tem seu nome personalizado, café Amei. especial, bem legal. João, é uma alegria de verdade. Você sabe que eu diria o seguinte, né? A gente falou sobre isso, né? O que eu reconheço que nós fizemos aqui agora foi um swap. Uhum. Nesse mundo do IPO humano, onde eu, somos o melhor capital nosso, Exato. nós trocamos. Não tem troca financeira, mas tem contribuição. Não, a gente vem fazendo isso há bastante tempo, né, Belino? Trocando informações, oportunidades. Isso vale muito. Vale. Né? Isso vale muito, que cresce você, cresce eu, É isso cresce aí. a comunidade, cresce todos nós. E é o que a gente faz no Pivotando. Muito E eu prazer. queria agradecer você e principalmente vocês que assistiram mais esse episódio aqui do Pivotando, né? E não só na TV, através da SBT News, ou então nas plataformas digitais do SBT News, sempre acompanhando a gente, na certeza de que o objetivo nosso é te mostrar as lições e os aprendizados desses grandes amigos, especialistas, e empresários e pensadores que aqui passam, mas na preocupação de ajudar você a ter uma vida melhor, próspera, e que você consiga trabalhar da melhor maneira possível. Então é isso, Belino. Obrigado. Poxa. Bom demais. Prazer enorme. Parabéns para você e para todo mundo. Valeu. E vocês, até semana que vem. Tchau.